Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala aí, galerinha do nosso canal Católico Seja Luz. Que bom estarmos aqui mais uma vez, hoje, iniciando este ano de 2021 com um assunto muito polêmico para muitos de nós, né? Nesses últimos tempos, nesses últimos dias, ainda mais ontem, e uma reportagem de uma emissora que eu não posso falar o nome aqui, né? Mas nós sabemos qual é a emissora, né? Nós vimos a notícia de Dom Alberto, todas as denúncias feitas contra a pessoa do bispo lá de Belém, Dom Alberto Taveira, um bispo muito justo, um bispo muito correto, muito litúrgico, né, que gosta, escreve bastante livros, enfim. Né, e nós vimos essa notícia e algumas pessoas me perguntaram: Alessandro, você não vai se posicionar, né, não vai dizer nada sobre? Então eu estou aqui fazendo esse vídeo que vai ser curto, né, breve, mas bem objetivo para nós. Né? Se você puder, deixa aí o seu like no nosso vídeo e, por favor, compartilhe, porque nós estamos vivendo um tempo de confusão dentro da igreja. Né? E nós precisamos tomar cuidado o que nós compartilhamos, primeiramente nos WhatsApps da vida, seja nos grupos da família, porque eu, como católico, eu, como fiel à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, eu, como filho da igreja, não posso sair por aí compartilhando qualquer notícia, ou me desculpa, ajudando a disseminar, né, a todas as mentiras e ataques que a igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo tem sofrido nesses últimos tempos. A perseguição que essa emissora tem declarado, né, esta guerra contra os cristãos, não somente os católicos, mas também os nossos irmãos evangélicos, né, enfim. Então todos nós estamos aí, né, vendo toda essa situação, né, e muitas vezes nós ajudamos a disseminar, compartilhamos, ou até mesmo ali na rodinha dos amigos, né, ou seja no nosso trabalho, seja na nossa faculdade, aonde aquele assunto é falado e ali nós nos calamos, e ali até nós concordamos com o assunto falado ali. Então muitas vezes nós somos omissos e nós não devemos recuar diante dessas notícias. Jesus já nos alertou, Mateus 16, versículo 18, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse a Pedro, e o poder do inferno não prevalecerá sobre ti. E nós estamos vendo o inferno em movimento, e nós precisamos falar sobre o inferno. Infelizmente, poucos padres, né, sacerdotes, falam muito pouco do inferno aos seus fiéis, né, aos seus paroquianos, enfim. E nós precisamos falar sobre o inferno. O inferno, ele existe. E se nós não cuidarmos da nossa vida, se nós não zelarmos pela nossa vida, se nós não cuidarmos muito mais da nossa vida, da nossa alma, nós corremos risco de ir para lá sim, porque o inferno, ele existe. O demônio, ele existe. Né? Como diz Pedro na carta de São Pedro, o inferno é como um leão raivoso, querendo devorar, e nós estamos vendo isso, né? O rosto, a face de Satanás, né? Não só nessa emissora, né, que falou ontem, lá, né, à noite, no programa de domingo à noite, né, na emissora, falando mal, mas algumas outras emissoras também. Nós temos visto o demônio em contínuo movimento, só trabalhando. E o primeiro a ser atacado é o sacerdote, é o bispo. Por quê? O sacerdote é o in persona Christi, ou seja, a pessoa de Cristo aqui na Terra. Né? Santa Teresinha, no Menino Jesus, ela dizia uma frase muito bonita. Ela dizia assim,
Se eu estivesse na rua e tivesse que cumprimentar ou um anjo ou um sacerdote, eu cumprimentaria primeiro o sacerdote, porque ele é o próprio Cristo aqui na terra. Santa Teresinha rezava muito pelos padres, pelos bispos, pelo Papa, né? Então, o que nós temos visto é essa situação de disseminação do ódio, de guerra declarada contra os cristãos, batalha declarada contra nós que usamos a cruz no pescoço, nós que rezamos, nós que não temos medo de nos opor, e nós não podemos ter medo, né? O que nós temos visto, infelizmente, né? Eu não posso falar assim se é a maioria ou a minoria, né? Mas muitos católicos que estão omissos, muitos católicos que estão se recuando, muitos católicos que estão ali, apenas ali observando as coisas acontecerem e ali sem fazer nada. Ah, Alessandro, mas eu rezo. Ah, Alessandro, mas eu assisto a Canção Nova, eu assisto a Missa de Aparecida, eu vou na igreja. Mas será que você tem levado isso que você experimenta às pessoas? Seja naquela rodinha de amigos, seja para sua família, seja aí na sua casa, ou será que você está ajudando a disseminar o ataque à igreja? Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos vigiar nesses últimos tempos. A verdade irá prevalecer. A verdade irá prevalecer como já prevaleceu com o Padre Robson, o Divino Pai Eterno. Irá prevalecer com o bispo, que nós bem sabemos, né, que são seminaristas que nem mostraram o seu rosto, né, não vieram ao público, e que a retórica desses seminaristas, né, se eu posso dizer isso, ex-seminaristas, é a mesma retórica. Eram os mesmos assuntos ali, né, que eles estavam ali denunciando. Então nós percebíamos ali a mentira sendo falada ali. Então, que Jesus possa vencer nessa situação. Eu apoio sim Dom Alberto Taveira, eu acredito na sua inocência, eu acredito na veracidade dos seus atos. É um bispo que, para mim, diante de muitos livros que ele já escreveu, inclusive já para a Canção Nova, em muitos outros lugares, né, a Espiritualidade da Quaresma, ele escreve. Então eu acredito bastante na sua veracidade, acredito muito, né, que um homem de Deus, um bispo ali correto, muito litúrgico, né, que não tem medo de falar a verdade, como muitos, infelizmente, por aí têm. Então que nós possamos, amados, rezar, né, não ficar ajudando. Alessandro, eu não sei falar, então reze, meu irmão. Não fica ajudando a disseminar, não fica ajudando a falar mal, né? Não fica ajudando a compartilhar coisas, né, na internet. Não, reze, silencie. Se você não quer falar, se você não quer tomar uma posição, pelo menos se cale, né, para você não pecar mais, né? Agora, para nós que temos aí o poder, né, de falar, enfim, de rezar, que nós possamos, amados irmãos, amadas irmãs, de fato, nos posicionar como João Batista, né? Nesses tempos do Advento, nós ouvimos falar muito de João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, aquele que foi até Herodes e disse: olha, Herodes, você está vivendo uma vida errada com Herodíades, porque é a mulher do seu irmão, você está em adultério. João Batista não teve medo de falar com o rei, falar para ele, não apontando o dedo, mas mostrando para ele o caminho, a seta, a direção. E que nós possamos, amados, não ficar apontando o dedo, não disseminar o ódio também, né? Ficar falando palavrão, ficar xingando, não. Mas que nós possamos, amados, ser a seta. Nós possamos mostrar o caminho verdadeiro, o caminho que nós seguimos. Que nós possamos nos portar como cristãos, católicos, apostólicos, ser fiéis à igreja, a cabeça que é Cristo, e não ficar aí de picuinha, de mimimi por aí, falando nos quatro cantos, até mesmo na igreja, e às vezes nem é com o bispo não, Dom Alberto, às vezes é com o seu próprio padre, que você fala mal, porque o padre faz missa longa, porque o padre é assim, porque não, que nós possamos, amados, ajudar esses padres agora. Os padres, os bispos precisam de nós agora nesse exato momento, dos leigos que são João Batista nos tempos de hoje, profetas, que não têm medo de erguer a voz no deserto. Por mais que a igreja seja disseminada, por mais que tenham apenas 12, mas que esses 12 façam barulho diante do mal que nós estamos vendo. Que Deus abençoe você.